Oi Diva, tudo bem com você? Tô passando aqui para explicar a diferença que existe entre o seu eu verdadeiro, que aqui a gente chama de diva, para o seu eu falso, que muitas pessoas ali estão vivendo com base na função de um arquétipo, e na verdade você não tem que viver em função de um arquétipo, e sim você viver com base na sua essência. O que é um arquétipo? É um conteúdo sem forma, porque a forma quem dá é o próprio ser humano. Então, quando eu falar para você uma cadeira, pense em uma cadeira, por exemplo. Você vai pensar numa cadeira com um conteúdo que você elaborou com base em tudo que você viveu até aqui. Então, para muitas pessoas, umas vão imaginar uma cadeira de madeira, outras vão imaginar uma cadeira de plástico, outras vão imaginar uma poltrona. Por quê? Porque o arquétipo seria essa forma e quem dá o conteúdo é cada pessoa. Por isso que ele é diferente para cada pessoa. Uma pessoa pode achar que mãe é de um jeito e uma outra pessoa pode achar que mãe é de outro jeito. Então, quando a gente pensa na questão do arquétipo, a gente vê que as mulheres, elas estão presas em dois arquétipos principais. Que arquétipos são esses? É o arquétipo da mulher guerreira e da mulher donzela. O que são esses dois arquétipos? A mulher guerreira é aquela mulher que ela tem um excesso de energia masculina. Então ela é aquela mulher que ela foca muita energia no trabalho, ela se acha totalmente poderosa, que ela não precisa de ninguém, que ela não precisa de homem, que ela precisa sempre vencer, ir para a próxima batalha. A vida para ela, ela vê a vida como uma luta. E ela tem muita energia de raiva dentro dela, porque o que move ela é essa raiva que ela tem. E ela tem muita raiva do masculino. Então você vê mulheres que elas são bem-sucedidas, que elas têm tudo, muitas vezes elas têm filhos também, elas têm rotinas muito grandes, com muitas coisas para fazer. E elas conquistam prêmios, elas conquistam várias coisas na vida delas, mas mesmo assim parece que falta algo. Por quê? Porque ela perdeu essa conexão com a energia feminina dela. Ela está mais focando na energia masculina. E aí as mulheres, elas estão ou vivendo nesse arquétipo da heroína, que é o aspecto da guerreira, ou no aspecto que seria no arquétipo da donzela. E você pode pensar que você, provavelmente, em determinadas áreas da sua vida, você já usou um determinado arquétipo ou outro. Então, o que acaba acontecendo? Quando você olha para a sua vida, você se identifica com esse arquétipo da heroína ou da donzela? Qual que é o arquétipo da donzela? São aquelas mulheres que elas são doces, elas têm excesso de energia feminina. Então elas são mulheres que elas têm medo de desagradar, elas têm medo de dizer não, elas têm medo de ir para a vida, elas têm muito medo, muita síndrome da impostora, elas têm muito medo de arriscar, medo do futuro, medo de não conseguir as coisas que elas querem, porque elas têm muito medo de ir para a ação. Porque por elas não ter tanta energia masculina, elas ficam mais na delas, elas ficam mais introvertidas, elas não gostam de fazer networking, elas gostam só de ficar muitas vezes em casa. Elas são muito sonhadoras, elas acabam caindo em muitas ilusões, porque o foco delas é sempre esse foco no feminino. Então elas sempre estão esperando o príncipe encantado, elas sempre estão ali no momento em que elas estão focando sempre nessa coisa de ser a boazinha, de ser a fofinha, de ser a especial, ela é muito agradadora. Então para ela tem muito esse foco de querer mostrar para as pessoas que elas podem contar com ela. Só que quando ela precisa dessas pessoas, muitas vezes elas não estão ali disponíveis. Então, quando a gente pensa nesse lado, a gente tem dois arquétipos, né? O arquétipo da donzela e o arquétipo da heroína. A gente também poderia colocar aqui um terceiro arquétipo, só para você entender, que seria o da mãe. Seria aquela mulher que ela usa em excesso a característica da função materna. O que é isso? Ela se torna mãe de todo mundo. Ela tem filhos e aí ela se torna mãe desses filhos, ela se torna mãe da mãe do pai, mãe do marido. Por quê? Porque ela está exercendo demais a função materna. Ela só consegue se enxergar nesse arquétipo. E, na verdade, a gente tem que saber lidar com várias
esses vários papéis que a mulher tem na sociedade. Só que você não pode ficar só identificada com o arquétipo da donzela e nem com o arquétipo da mãe e nem com o da heroína, da guerreira. Você precisa se apropriar da sua essência. Esses papéis, eles são a representação que você tem perante a sociedade, são aspectos que você usa para se comunicar com o mundo e tem a ver com o seu mundo externo. Mas o seu interno é a sua essência. É o que conecta com você, com o seu potencial. Então, é como se, quando você olha para esse lado, você precisa se conectar com a sua essência, com o seu si mesmo, que aqui a gente chama de diva. Então, tem várias teorias. Cada teoria, não importa se é espiritual ou não, eles usam essa determinação. Porque a verdade, eu fiz esse vídeo para explicar isso. Quando você foca nesses arquétipos, né, da mãe, da guerreira ou da donzela, você está focando no seu eu falso. E o seu eu verdadeiro, aqui a gente chama de diva. Muitos outros teóricos, eles deram outros nomes para esse eu verdadeiro, que é a sua essência. Tem gente que chamou de self, teve outras pessoas que chamaram de centelha divina, tem outras que chamaram de estado de Buda, o si mesmo. Cada teoria, outras chamaram de eu superior, cada teoria deu um nome para ele, mas aqui a gente chama de diva, porque é para você se conectar com essas características que eu coloquei ali do acrônimo de diva, né? Que é uma mulher destemida, é uma mulher inteligente, é uma mulher que é valorizada, é uma mulher que é amável, por exemplo, algumas dessas características. Você precisa se concentrar na sua característica, da sua essência, na sua característica divina, no seu self, que é o seu eu verdadeiro. O seu foco todo tem que ser em manifestar, colocar para fora a sua essência e não ficar focada num arquétipo, que seria esse arquétipo da donzela ou da guerreira. Porque quando você está nesse aspecto, você está focando no eu falso. E aí você faz coisas para se livrar dessas características. Então, se você tem um excesso de feminino, você quer fazer coisas para ir para o futuro, para você ter um excesso de energia masculina. E aí você está sempre focando em algo e não focando dentro de você. Você está lá buscando sucesso, buscando reconhecimento, buscando não ser rejeitada. Você está indo para o futuro. Ou você está querendo se conectar com o seu feminino, você está querendo analisar o que aconteceu com o seu passado, você está querendo analisar toda essa situação. E aí, quando você focar nisso, você está cada vez mais longe de você, porque você está focando em coisas que não existem, são coisas ilusórias. E o que mais tem são terapias, são cursos, são coisas que focam no seu ego. E o que é o seu ego? É esse eu falso, que se veste através desse arquétipo, ou da donzela, ou da mãe, ou da guerreira. Então, quanto mais você foca no seu eu falso, mais você vai querer mudar, corrigir e transformar. E você não precisa corrigir, mudar e transformar nada na sua vida. Por quê? Porque você é o que é. Você já é tudo o que você quer, você já tem tudo o que você quer. Você precisa trazer isso para fora. E como que isso sai para fora? Como que a sua essência, ela sai para fora? Nos desafios que você tem na sua vida, nos obstáculos. Quando você foca no autoconhecimento, no foco na questão com a sua espiritualidade, com o que dá sentido para a sua vida, quando você se conecta com essa parte sua, mais autêntica, mais essencial, você consegue colocar isso para fora em ações. E aí você consegue manifestar isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no relacionamento com você. E aí a vida vai se transformando. Então o foco que você tem que dar na sua vida não é para o seu eu falso. Porque aí você vai querer fazer terapia para tirar a síndrome da impostora, que é uma coisa que não existe. Quando você faz terapia para lidar com um aspecto seu que você quer mudar, que não existe, você está focando no seu eu falso e não no seu eu verdadeiro, na sua essência, no que é importante para você. E quanto mais você coloca o seu foco, a sua atenção nessas coisas, mais isso vai crescer na sua vida. Então, por que você vai colocar o foco no seu eu falso, quando você pode colocar o seu foco inteiro, a sua atenção plena no seu eu verdadeiro? E essa é a proposta da lucidez na alma. É a proposta de que você olhe para você,
que você identifique qual que é o seu melhor, qual que é a sua potência, qual que é a sua exclusividade que você veio contribuir ao mundo. É você manifestar o seu self, a diva que existe dentro de você. É trazer isso para fora. E não focar na versão sua que se vê como uma donzela ou na sua versão sua que se vê como uma mãe 24 horas por dia ou uma heroína que é super atarefada e detesta os homens. Uma outra coisa também é que a mulher que ela se vê nesse papel da guerreira, da heroína, ela é muito feminista. Ela tá nesse papel de querer falar, reivindicar as coisas, lutar pelo direito, pelas causas que ela acredita. Então ela se torna uma defensora ferrenha daquilo que ela acredita. E aí isso vai se distanciando ali da sua verdadeira essência também. Então o intuito é te falar: não há nada para ser corrigido em você, não há nada que você já não tenha. O foco é no seu eu verdadeiro. O foco é em reconhecer, fazer essa redescoberta da sua essência que existe em você. Espero que esse vídeo tenha te feito refletir e te feito te conectar um pouquinho mais com a sua essência. Um grande abraço.